Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E todas as terras, eu já disse para vocês, o salmista nas suas orações, ele diz que todos os povos louvarão a Deus. Isso nunca acontecerá, a não ser no dia que Jesus voltar. Aí todo joelho se dobrará e clamará: Tu és Deus, Tu és Senhor. Só nesse dia. Antes disso, sem chance de todas as terras e todos os povos louvarem a Deus. Todos os reis, como ele diz, os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Só no último dia. Antes disso não acontecerá isso não. Mas o salmista tinha essa esperança. Cantai ao Senhor um cântico novo. Ele está falando isso para Israel, o povo de Deus. Associada a poder, seja o que for, seja a sua glória. Quando ele fala de a sua glória brilha, é uma luz poderosa, tal que ele fala na glória de Deus, né, de um clarão tão grande que é maior do que o clarão do sol. Sempre glória está associada a poder absoluto de Deus, né? Glória e majestade, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, majestade absoluta. Nós brasileiros, pela nossa cultura, não temos noção do que é isso, porque não sabemos o que é um rei, né? Supremo pastor.
Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus, Tu és o Rei dos Reis. Ó Deus, que nesta noite nós possamos ouvir a Tua voz através do Teu servo pastor, que nesta noite, Senhor, nós possamos aprender mais de Ti e que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas durante todos os dias. Ó Pai, eu Te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar na Tua casa. Ó Deus, abençoa aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam, Senhor. Tu sabe o motivo. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler dos versículos 13 a 16. Já pregamos aqui outra vez nesse mesmo texto, só que lendo um pouco mais, e foi outra pregação. Mas vamos insistir nesse assunto da igreja. Hoje eu creio que o 6º domingo que a gente prega sobre esse assunto. E hoje a gente vai tratar da relação que há entre a igreja, o que é a igreja, a relação de igreja, pastor, ovelha, doutrina. Não pode faltar isso numa igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 13 a 16. Igreja, há uma relação, pastor, ovelha, doutrina. Não pode faltar a doutrina, coisa que anda ausente das igrejas há muito tempo. Então diz assim, Pedro, capítulo 1, 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós já pregamos aqui vendo mais para frente um pouco, mas hoje vamos falar só nisso aqui, porque vocês sabem, durante a semana, tanto nas aulas aqui na igreja, como nas mensagens que recebo dos irmãos, como nas pregações que vejo na televisão, eu fico simplesmente apavorado diante de Deus e morto de vergonha de Deus de ver o que a gente vê na igreja. Então, olha só, irmãos, há 3 dias nós festejamos, pelo nosso calendário festivo, o dia do pastor presbiteriano. E alguns irmãos me mandaram mensagem parabenizando pelo dia do pastor presbiteriano. Vocês sabem que lá em casa nós somos 4 pastores presbiterianos. Eu e mais 3 irmãos somos pastores presbiterianos. Quem é o pastor presbiteriano? É um pastor de uma igreja reformada. O que é que quer dizer igreja reformada? É a igreja oriunda da Reforma Protestante, cujo aniversário também foi festejado agora em outubro, final de outubro. E um dos pilares da Reforma Protestante é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. Quantas vezes eu falo isso aqui? Quantas vezes a gente escuta falar isso? Esse era um dos pilares da Reforma Protestante. E a igreja presbiteriana é uma igreja oriunda da Reforma Protestante. Insisto em dizer. Então, irmãos, obviamente, conquanto os reformadores tenham se esforçado para implantar essa ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, usando inclusive a força que eles tinham, como Calvino, por exemplo, tinha muita força. Calvino foi uma espécie de imperador a partir de Genebra ali. Usaram prisões,
Usaram banimentos. Banimento é eliminar o cidadão da sociedade, da igreja, de tudo. Esse cidadão é quase como a excomunhão da igreja católica. É semelhante até. O banimento de um irmão da igreja e até a morte. Nós conhecemos história, a nossa igreja reformada, quantas pessoas matou em nome de Jesus, em nome da doutrina. Por causa de uma doutrina errada, tem que ser morto. Porque discordavam do ensino dos reformadores. Só que a história da igreja prova que isso não prosperou. Isso não adiantou lá muita coisa, não. Eles não conseguiram ir muito longe, tentando implantar, digamos, uma reforma protestante em que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática pela força, até pela pena de morte. Isso não foi muito adiante, como a gente sabe, embora tenham matado muita gente. A igreja matou mais gente do que Hitler. Não só a católica, a protestante também. Então, irmãos, por que não conseguiram? Cadê a igreja reformada de hoje? Que a gente festeja em outubro, todo ano festeja em outubro, mais um ano da reforma protestante. Que reforma? Reforma da história? Irmãos, na igreja, nada se consegue à força. Se não for pela graça de Cristo, falei ainda agora, se não for pela conversão do Senhor Jesus no poder do Espírito Santo, não adianta. Não adianta força, não adianta poder humano. Meu Deus, Paulo não disse, nossa luta não é contra carne ou sangue. Eu não tenho que lutar contra ninguém, contra a autoridade, contra quem quer que seja. O poder do Senhor Jesus, sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Então, irmãos, nós sabemos que os reformadores, no entanto, lutaram, e lutaram com zelo, a ponto até de matar gente, por causa da doutrina. Quando foi que Deus mandou matar alguém? Mas eles foram zelosos, nós sabemos disso. Não podemos, eles não fizeram isso porque era o zelo da palavra. O mesmo zelo que fez o Senhor Jesus sair derrubando tudo lá no templo. Zelo da palavra, ciúme das coisas de Deus, está errado isso. Vamos voltar à palavra, que é a nossa única regra de fé e prática, um dos pilares da reforma. Porém, meus queridos irmãos, se no tempo de Lutero e Calvino, que eles tiveram poder, Lutero mesmo fugindo dos rigores da igreja católica, teve apoio de um príncipe lá não sei quem, e depois, coitado, sofreu muito por ver os próprios seguidores dele matando gente adoidado, queimando tudo, derrubando tudo, em defesa do que Lutero tinha ensinado. Mas Lutero nunca mandou matar ninguém. Não era a ideia dele causar aquela mortandade toda. Então, se no tempo de Lutero e Calvino, Calvino como dominador, digamos assim, naquela época, a partir de Genebra, de um ensino que mudou o mundo e mudou mesmo, homens zelosos com o ensino da palavra, e obrigaram homens a praticar essa palavra, até o ponto de mandar matar se for necessário. Nem sempre eles tiveram sucesso nessa empreitada. Se esses homens, com todo o poder que tinham, com o zelo que tinham, nem sempre conseguiram êxito na sua empreitada. Está aí a história para mostrar para a gente. Imaginem nossos dias, quando o ensino da palavra é vergonhosamente negligenciado. Vemos a palavra de Deus escandalosamente mercadejada por pastores, seja qual for a denominação, querendo membros para a sua igreja, querendo aumentar o seu império. Pois é, irmãos, mas de forma cínica, você vê todo mundo repetindo o jargão da reforma protestante. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E o próprio cara que está dizendo isso não pratica. E sabe que não pratica. O que ele quer é prosélito. O que ele quer é multidão. Irmãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que é a igreja? São os eleitos de Deus reunidos em algum lugar, seja qual for o lugar,
para serem ensinados por um pastor constituído pelo Espírito Santo para ensinar esse povo. É isso que é igreja. O que passa disso não é igreja, é empresa, né? Que é o que nós vemos. Então, a questão é, se não há ensino correto das Escrituras, como a igreja poderá praticar uma regra que ela não sabe? Indo mais além, ainda que haja pastores zelosos, e isso é uma raridade, no ensino da palavra com integridade, como ensinar a pessoas que não foram convertidas? São apenas prosélitos. Eu tenho dito para vocês, não há como discipular quem não for convertido. Assim como um convertido jamais ficará sem ser discipulado. Quem tratará disso é o Espírito Santo mesmo. Não há possibilidade de santificar quem não foi justificado na cruz do Calvário pelo justo Jesus. Não há possibilidade. Então, a realidade das igrejas ditas evangélicas é simplesmente terrível. Como eu digo para vocês, eu vejo na televisão, em alguma igreja quando vou, inclusive das nossas, não importa não, eu digo, meu Deus do céu. Igrejas entupidas de pessoas claramente não convertidas, inclusive o pastor. Por isso que transmite ensinamento errado e as pessoas engolem. Conversei com um pastor, inclusive o presidente do nosso presbitério, agora, essa semana, uma das conversas que eu tive, e ele conversando comigo, eu disse, reverendo, como eles gostam de ser chamados, essa pregação aí que o senhor está me falando, do pastor fulano de tal, há veneno na panela. Há veneno na panela, como disse o profeta. O povo está engolindo isso como nutriente da palavra, e não é. Há veneno na panela e o povo não sabe. Aí ele deu uma risada, é mesmo, reverendo? Eu digo, pois é. Igrejas entupidas de gente não convertidas, recebendo ensinamento errado, de pastores falsos, pregações falsas, e todos pensando que são crentes. Aí Jesus diz aos seus discípulos, se referindo aos fariseus e seus seguidores, cegos, guia de cegos, cairão todos no barranco. Interessante é que ele diz aos seus discípulos, deixai-os. Ó, quando eu digo para irmãos às vezes que estão querendo insistir com não sei o que, digo, oh, não insista não. A Bíblia diz para não insistir. Ele não já ouviu? Já. Deixe. Jesus disse, são cegos. Se um cego guia outro, cairão os dois no barranco. Deixe ele ir. Não adianta pela força o poder de Jesus. Quem o Pai lhe deu, ele salvará. Ele não disse, quem vier a mim, ninguém virá a mim se o Pai não me der. E o que vier a mim, ninguém vai arrebatar da minha mão. Então pronto, eu tenho que saber disso. Eu sou ou não sou? Se eu sou, eu vou saber que eu não tenho força para tentar arrastar alguém. Isso não é da minha conta. Eu tenho é que demonstrar que eu sou. E tenho que falar o que aconteceu comigo. E tenho que chamá-lo ao arrependimento. Só isso! Cegos, guia de cegos. Se um cego guia outro, ambos cairão no barranco. Irmãos, alguém pode negar essa realidade? Que importância se dá à palavra de Deus nas igrejas, com integridade? A palavra sem mais nem menos, como Jesus disse, ensinando tudo quanto vos tenho ordenado. Isso quer dizer, nem mais nem menos. Não invente que pregação bonita o quê? Isso é da cabeça do camarada. Isso ele aprendeu no seminário, homilética, a arte de enrolar as pessoas, de convencer as pessoas. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Quem for convertido vai aprender. Quem não for, vai-se embora daqui com raiva de mim. Foram-se embora com raiva dos apóstolos, foram-se embora com raiva dos profetas, foram-se embora com raiva de Jesus, mataram os profetas, mataram os apóstolos. É assim que está na Bíblia.
Quantos pastores usam essa palavra dita, única regra de fé e prática, para confrontar pecadores? Quantos? Vocês assistam a televisão aí, quantas vezes vocês quiserem. Às vezes ele até fala, no meio de alguma pregação, ele até fala, mas no meio de uma pregação, e aquilo não é o centro do negócio. Ele fala de passagem. Fala de arrependimento, de pecado, mas nem diz o que é que quer dizer isso. O que se vê e o que se ouve nos chamados cultos, se não pastores espetaculosos, com suas pregações psicologizadas, politizadas, pregações que vêm logo após um monte de chamados louvores que elevam nossa alma, que nos deixam, numa situação, agora a palavra vem para passar a régua, como diz o camarada. Agora já está todo mundo de coração leve, com cânticos sem teologia nenhuma, mas são cânticos bonitos, agradáveis. Agora vem o pregador, com a pregação mais agradável ainda, com pessoas que já estão prontas para ser manipuladas por causa dos cânticos. É assim que funciona o negócio. Então, irmãos queridos, se os pastores conduzem igrejas assim, o que esperar desses ditos crentes? O que esperar que eles reproduzam em suas casas, com seus cônjuges, com seus filhos? Pode-se esperar que eles estudem a Bíblia com os seus filhos? Pode-se esperar que eles ensinem a Bíblia aos seus filhos, se eles não aprendem isso na igreja? Pode-se esperar que eles cresçam em santidade de vida, se não é isso que é ensinado nas igrejas? Sem o conhecimento da doutrina, não há a menor possibilidade de alguém crescer em santidade de vida. Pode-se esperar, o que é pior, que essas pessoas sejam convertidas? Se não tem o menor desejo de crescer no conhecimento da vontade de Deus, dessa palavra que ele escuta dizer que é a nossa única regra de fé e prática? Por acaso, irmãos, nós não vemos claramente que o que a maioria dos irmãos querem nas igrejas é ser abençoado por Deus? O que é que os irmãos fazem nas reuniões de oração se não pedir bênçãos a Deus, bênçãos materiais, detalhe, bênçãos para arrumar a sua casa, bênçãos para arrumar o seu emprego, bênçãos para arrumar o seu casamento, bênçãos para arrumar seus filhos que você mesmo não cria em santidade? Irmãos queridos, somente a palavra salva, somente a palavra nutre, somente a palavra alimenta, somente a palavra desenvolve santidade. Essa palavra que se diz hipocritamente que é a nossa única regra de fé e prática. Mentira. É a palavra que ensina, que repreende, é a palavra que corrige, é a palavra que educa para a justiça, como Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 14 a 16. Aliás, esse ensino não é só de Paulo, esse ensino é de todos os apóstolos nas suas cartas apostólicas. Eu tenho dito aos irmãos aqui, incansavelmente e de forma chata, as cartas apostólicas não têm por finalidade ou por objetivo, por alvo, converter ninguém. Elas são escritas para pessoas supostamente convertidas, são escritas para igrejas. E a ideia dos apóstolos é discipular e disciplinar aqueles irmãos. Até as cartas de Jesus no Apocalipse também tem essa finalidade. Não tem finalidade as cartas de Jesus no Apocalipse lá de converter ninguém, não. É de chamar igrejas ao arrependimento. Inclusive Laodiceia, que ele diz, estou a ponto de vomitar da minha boca, arrepende-te. Aí as pessoas, eis que estou à porta e bato. Aí os pastores pregam isso como se fossem missões. Que missões o quê, meu amigo? Jesus estava falando isso para uma igreja. Não era para converter ninguém, não. Ele estava chamando uma igreja ao arrependimento. Como é que os pastores não veem isso, meus irmãos? Como é que os irmãos que escutam uma pregação falsa a esse respeito não veem isso? Cegos, guia de cegos. Única explicação. Então, irmãos queridos,
Não há possibilidade de alguém crescer em santidade, conforme as cartas apostólicas objetivam, é isso o objetivo delas, não há possibilidade de alguém crescer em santidade sem o conhecimento da doutrina, uma vez que é a doutrina que diz qual é a vontade de Deus para a vida dos seus santos. É a doutrina. É por isso que o Senhor Jesus, eu repito de vez em quando isso aqui, na oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica esses meus discípulos aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o jeito de santificá-los é na tua palavra. Não há outro jeito. E Jesus diz: sede santos, como Deus, o vosso Pai, é santo. Por que Jesus disse isso? Porque está na lei, está lá em Levítico. Várias vezes, 3 pelo menos, dizendo: sede santo como eu, o Senhor, sou santo. Acontece, irmãos, que como pecadores por si mesmos não podem ser santos como Deus é santo, e o apóstolo Pedro sabia disso. Ele está exortando a esses irmãos, encorajando e ensinando, observados alguns aspectos indispensáveis para que esses irmãos entendessem o que era que ele estava dizendo. Em primeiro lugar, nós temos que partir do conhecimento, repito, de que esses destinatários de Pedro aqui eram crentes. Pedro não estava escrevendo isso aqui para romano, para grego, para quem quer que se fosse, não. Ele estava escrevendo isso aqui para a igreja, para os santos de Deus. No início da palavra, ele está dizendo aqui: aos eleitos de Deus, segundo a presciência de Deus. Esse é o começo da conversa. Então nós temos que entender para quem é que isso aqui é dito. É para converter alguém? Não, isso é escrito já para santos eleitos de Deus. Esse é o ponto de partida. Se a pessoa não for um santo eleito de Deus, ele não vai entender esse ensinamento de Pedro e dos outros apóstolos. Então observe que ele está dizendo aqui que são salvos pela ação maravilhosa de Deus Pai, que os elegeu, como nós lemos aqui. Estão lembrados? Cadê que nós lemos aqui o início? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Aí ele está dizendo aqui, é pela presciência do Pai, ele diz desde o início aqui, pela eleição do Pai, desde o início ele diz isso aqui. Foi Deus quem elegeu, Pai. Foi Deus Filho quem justificou pela aspersão do seu sangue, é o que ele está dizendo aqui desde o início, pela ação maravilhosa de Deus Espírito Santo, que agora vos conduz em obediência para a santificação. Capítulo 1, 1 e 2. Esse é o início da conversa, é o início da carta dele. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, não é a quem não é crente isso aqui, que são forasteiros na dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Frígia, Bitínia, aliás, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, houve a ação maravilhosa de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência, é pela santificação do Espírito Santo para a obediência, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele só não colocou na ordem exata em que se dá essa salvação. Ele colocou a ação do Espírito Santo antes da ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas não importa isso, ele está citando aqui que isso que acontece com esses santos eleitos aqui é pela ação maravilhosa de Deus Pai que os elegeu, pela ação maravilhosa de Deus Filho que os justificou, pela ação maravilhosa do Deus Espírito Santo que agora os santifica. Qual é o começo da conversa? Tem que ser salvo primeiro. Isso só funciona, só entende isso aqui quem é salvo. Não adianta fazer uma pregação bonita convencendo pessoas a serem prosélitos, membros da minha igreja. Não adianta. Eu vou ter que manter esses irmãos o resto da vida com pregações bonitas para mantê-los aqui na minha igreja. Já houve situação em que eu disse a um pastor em início de carreira, tratando com jovens, e eu disse para ele: meu filho, isso que você está ensinando para esses jovens aí não vai dar certo isso. Vem você é velho. Eu digo: tá bom, eu sou velho, isso não vai dar certo. Não se brinca com Bíblia.
Não se brinca com salvação, isso não é brincadeira. Pronto, foi adiante. Dentro de pouco tempo ele estava com mais de 100 jovens na igreja. Dentro de algum tempo não tinha mais nenhum. Acabou o cabedal de brincadeira que ele tinha aprendido no seminário que ele fez. E agora? Foi chorar lá em casa. E eu, de forma terrível, disse: eu não lhe disse? Eu não lhe avisei? Deus faz isso com Israel quantas vezes? Eu não avisei vocês. Eu não disse a vocês o que era que ia acontecer. Pois é, irmãos. Então repare, tem que ser crente. Se não for crente, eu vou ter que entreter essas pessoas o resto da vida na minha igreja. Senão elas vão embora. No meu estudo em ciências e religiões, eu trato desse assunto. Os irmãos de arribação estão na igreja tal esse domingo, estão na igreja tal o outro domingo, estão na igreja tal o outro domingo. São crentes de arribação. Eles não são membros de nenhuma igreja, não têm compromisso com nenhuma igreja. Eles querem entretenimento. Um pastor, esse mesmo dos jovens, eu falando com ele sobre a igreja lá, ele me disse: a minha igreja é que nem uma rodoviária. Do jeito que chega gente, sai gente. Eu digo: é mesmo, é? Depois é. Ele mesmo usou a expressão: tem muito mais bodes do que ovelhas. Eu digo: pois é, você está entretendo esses bodes. Então, meus filhos, prestem atenção. Somente a partir desse conhecimento tem que ser eleitos de Deus. Aí nós precisamos seguir no entendimento de que aqueles irmãos a quem Pedro revelou isso aqui, uma vez salvos, são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se os irmãos não forem salvos, eles não vão entender isso. Que eles são guardados pela fé. O que é fé? Nesse sentido que é o conhecimento da doutrina. Eu sei que foi Deus quem me salvou, me elegeu Deus Pai desde a eternidade, me justificou Deus Filho no tempo oportuno, pela revelação da palavra que eu recebi. E agora o Espírito Santo é que me conduz. Não adianta querer usar força, que nem os reformadores tentaram e não conseguiram. Não adianta usar entretenimento, que nem a igreja faz hoje. Não consegue. Ou é salvo ou não é salvo. Se for salvo, é o Senhor mesmo quem vai levar. E como é que Ele vai levar? Em santificação na palavra. Pai, santifica-os na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Como é que Deus faz isso? Através do ensino de um pastor fiel, constituído pelo Espírito Santo. Atos 20, 28. Não pode ser diferente, meus filhos. Vocês vão se abusar e vão se embora daqui, de tanto me ouvir dizer isso. Mas é o que está na Bíblia. Repetindo, as cartas não visam a conversão de ninguém. Elas visam a santificação de convertidos. As cartas apostólicas. Santificação desses convertidos, se preparando para a volta de Jesus, quando Ele vier. Quando Ele virá buscar os seus eleitos, a sua igreja. É isso que é igreja. Igreja tem que haver essa relação. Pastor, ovelhas, doutrina. Não tem como ser diferente disso. Entretedor, manipulador de auditório. Prosélitos e entretenimento não vai funcionar. Vai crescer, vai aumentar a igreja, 1.000 membros, 2.000 membros, 10.000 membros. Isso não interessa. Isso não interessa. Pois bem, irmãos, é a par desse conhecimento que o apóstolo segue, confirmando o entendimento de que a salvação como um todo, tanto a eleição pelo Pai, como a justificação pelo Filho, também agora, no poder do Espírito Santo, esses irmãos serão santificados, e isso se dá inteiramente pela graça. Versículo 13. Por isso, cingindo, o que é cingindo? Se enrolando desse entendimento. Lembra do ensinamento que foi dado lá no ensino sobre
Armadura de Deus, armadura do Espírito, cingivos com a verdade. O que é cingivos? Se enrolem com essa verdade. Não larguem a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Não larguem essa verdade. Então ele está dizendo aqui agora, ó. Cadê? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, prestem atenção. Nós precisamos estar atentos ao ensinamento apostólico. Jesus não mandou que eles fizessem discípulos? Pois é, nós temos que estar atentos a esses ensinamentos. É isso que quer dizer sede sóbrios, como ele diz aqui. Esses sóbrios aqui está no sentido contrário a bêbado. Você sabe, você está bêbado? Não, eu estou sóbrio. Eu não bebi nada. Então, esse sóbrio, sede sóbrio, está no sentido contrário a bêbado. É o mesmo que Paulo ensina lá em Efésios, também em Gálatas. Ele fala sobre isso. Sede sóbrios quer dizer, eu estou perfeitamente com a minha consciência ativa. Todas as minhas faculdades mentais e intelectuais estão ativas. Eu estou recebendo o ensinamento do Senhor. Um bêbado não tem condição de receber isso. Eu lembro de um presbítero que disse que viu uma cena numa igreja pentecostal em que entrou um bêbado na igreja e o pastor começou a acusar que o cidadão lá estava possuído por demônios. E ele disse que foi uma cena triste que ele viu. O pastor acusando o rapaz que estava possuído de demônios e o bêbado dizendo, oh, não, eu não estou com demônio não, seu pastor. O homem estava bêbado, ele não tinha demônio nenhum, coitado. Tem isso no sentido de, mas o homem estava bêbado e o pastor acusando que ele estava com demônio, expelir demônio. Eu expeli demônio, que demônio? O homem estava bêbado. Então, ele não tinha condição nem de entender o que o pastor estava dizendo, mas ele dizia, eu não estou com demônio. Não, pastor, eu estou bêbado. Ele na verdade dizia, eu tomei foi uma. Então, repare, ele está dizendo ser de sóbrio no sentido de que estejam conscientes do que está acontecendo aqui. Estejam conscientes, cingindo o entendimento, ou seja, sabendo que a santificação se dá obrigatoriamente após a justificação, que se dá obrigatoriamente após a eleição. Deus Pai, pela sua maravilhosa graça, elege na eternidade. Deus Filho, pela sua maravilhosa graça, salvou no tempo oportuno na cruz do Calvário. E Deus Espírito Santo, pela sua maravilhosa graça, no tempo oportuno, converte as pessoas invariavelmente pelo chamado ao arrependimento, pela palavra. E aí esses eleitos serão orientados na palavra. Irmãos, não pode ser diferente disso, porque foi assim que Deus determinou na sua palavra. Então isso é maravilhoso, irmãos. Como é bom conhecer o nosso Deus, como é bom conhecer a sua doutrina. E a nossa parte na salvação, uma vez sabendo disso, é apenas agir como filhos da obediência. Como filhos da obediência. Ele diz aqui, capítulo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Antes vocês não sabiam o que era Deus, quem era Deus, o que era ser salvo, o papel de Jesus, Espírito Santo, santificação, palavra de Deus. Você não entendia isso. Por quê? Porque está escrito na própria palavra, coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, enquanto eu não recebo a salvação, eu não tenho condição de entender isso. E haja pastor entretendo prosélitos nas igrejas. Irmãos queridos, nosso papel quando recebemos a confrontação da palavra de Deus, nos acusando como pecadores e oferecendo a salvação em Cristo, não há conversão sem ser desse jeito. Não há. Há proselitismo. O cara entra na igreja e tal, vira crente, fica a vida toda aqui crente e vai para o inferno, pensando que é crente. Se não houver uma confrontação do pecador para mostrar a ele que ele está perdido em seus delitos e pecados, e que Jesus é o único que pode salvá-lo, não houve conversão. Houve proselitismo. Muito bem, irmãos. Então, olha só.
a nossa parte na salvação é obedecer. E só obedecemos pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Somos pecadores e continuamos pecadores. Agora, pecadores em processo de santificação pela palavra, no poder do Espírito Santo, pelo ensino de um pastor mestre, não pode ser diferente disso. Como afirma o salmista, Salmo 119, versículo 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Como é que eu consigo entendimento? Pela doutrina. Por meio dos teus preceitos. O que são preceitos? Aquilo que Deus ensinou. A lei de Moisés, no caso. A profecia dos profetas, no caso. Cingir o entendimento de forma sóbria, como Pedro está dizendo aqui, esses irmãos, é a mesma coisa que o salmista está dizendo. Nós precisamos agir diligentemente na busca do ensino, do entendimento dos preceitos de Deus que me dão entendimento. Esse entendimento só vem pelo conhecimento dos preceitos de Deus, pela obediência a esses preceitos. Portanto, para entender a doutrina, nós precisamos estudá-la diligentemente. Quantos vêm para o estudo bíblico? E por que não vêm? Não vêm porque não querem. E por que não querem? A resposta terrível que mata o velho pastor é porque não são convertidos. Aí sai daqui aborrecido, ele dizendo: pastor disse que eu não sou convertido. Eu não disse isso, coisa nenhuma. Eu estou falando o que a palavra diz e fazendo um raciocínio lógico de acordo com a palavra. Se você entendeu que realmente não tem vontade de vir para a igreja e não quer vir, e eu estou dizendo que não vem porque não é crente, então esse é problema seu. E ainda digo, Deus é gracioso, arrependa-se. Clame ao Senhor por conversão. Clame ao Senhor por vontade de conhecer os teus preceitos que me dão entendimento. Nós precisamos, irmãos, estudar a palavra diligentemente, iluminados pelo Espírito Santo, que agora nos conduz em santidade, como o homem diz aqui, a esses eleitos de Deus. Orientados por um pastor mestre, isso não pode ser diferente. Isso não pode ser diferente. Essa história de grupo não sei o que, grupo familiar, grupo não sei de quê, quem é que está ensinando ali? Um cara que não sabe. Então não funciona isso. Obviamente isso não funciona. Eu já disse para vocês, um irmão desses grupos familiares de uma outra igreja aí, me deu. Pastor, eu quero lhe mostrar a apostila que a gente debate lá e tal. Eu li a apostila e digo: meu Deus do céu, cheia de heresia, cheia de ensinamento errado, interpretação errada da Bíblia, aplicação errada de versículo, sempre no sentido de agradar aquelas pessoas ali, para permanecerem naquele grupo. Aí vai aumentando o grupo, até fazer 12 pessoas, não sei quantas, no máximo, tem que dividir de novo em outro grupo, células. Irmãos, é isso que Pedro está fazendo com esses irmãos aqui. Ele é um que recebeu ordem direta de Jesus, fazer discípulos. Pedro, esse Pedro aqui recebeu direto. Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. Esse Pedro recebeu essa ordem diretamente de Jesus. E é isso que ele estava fazendo, meus irmãos. Apacentando, ensinando, conduzindo o rebanho do Senhor Jesus. Não pode ser diferente. Pedro não estava entretendo esses irmãos. Pedro não estava querendo que esses irmãos se sentissem bem com a sua pregação. Muito pelo contrário. Vocês sabem o que ele diz aqui no capítulo 3, mais na frente? Não estranheis o fogo ardente que há entre vós, e estejam prontos a responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Estejam prontos para glorificar o nome de Jesus, é isso que interessa. Então, ao invés de seguir a vida como vivíamos antes da conversão, é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente
na vossa ignorância. Quando vocês não eram convertidos, vocês não sabiam. Agora vocês sabem. Não devemos mais nos conformar com este século. Lembram que eu fico dizendo aqui que as cartas apostólicas dizem a mesma coisa? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século. É o que o homem está dizendo aqui. Olhe, não vos amoldeis, quer dizer, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. É a mesma coisa que Paulo diz em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso! E onde é que está essa boa, perfeita vontade de Deus? Na Bíblia, na doutrina. As cartas dizem a mesma coisa, irmãos, e do mesmo jeito. Repito, todas as cartas apostólicas ensinam a mesma coisa e do mesmo jeito para igrejas às quais foram escritas cartas falando sobre santidade de vida para aqueles que foram eleitos pelo Pai, justificados pelo Filho e agora conduzidos no poder do Espírito Santo pelo ensino de um pastor mestre. Que Jesus disse, ensinem tudo quanto vos tenho ordenado. Que Paulo disse lá nos Efésios, ele mesmo constituiu pastores e mestres para ensinar, para que não sejam levados por todo vento de doutrina, feito crianças, para que cresçam no conhecimento até alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? Jesus. Aqueles que têm mais tempo de igreja, que eu sei que aqui são muito poucos, mas tem quem tem mais tempo de igreja, se lembre aí, procure lembrar na sua memória quantos pastores você teve na vida, nas igrejas que você passou, que lutavam para ensinar, que lutavam pela santidade dos irmãos. Tentem lembrar aí. Irmãos velhos, que nasceram e se criaram na igreja, já ouve de dizer para mim, pastor, eu nunca tinha escutado um ensino desse não. Depois é esse o ensino da Bíblia. Irmãos velhos, até mais velhos do que eu, tanto de vida como de igreja, eu nunca tinha escutado esse ensino não. Depois esse é o ensino da Bíblia. Eu não estou querendo lhe agradar não. Irmãos, como Pedro está fazendo aqui, os salvos devem buscar a santificação, devem buscar se assemelhar a Cristo em todo o seu procedimento, versículo 15, deixando as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. 15, pelo contrário, ao invés de estar atrás de mundo, ao qual você pertencia antes, você não é mais desse mundo. Ainda está nele, mas agora é de outro reino. Pois agora, ao contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Por que é que já aconteceu de eu dizer para irmão na lata na frente, você não é crente, meu irmão? Não! O seu procedimento não é um procedimento de crente. Os salvos agora não vivem mais na ignorância. Agora, iluminados pelo Espírito Santo, pelo ensino de um pastor, mestre constituído pelo Espírito Santo, é assim que está na Bíblia. Como Pedro está fazendo aqui agora. Esses salvos devem lutar pela sua santificação. Devem buscar se assemelhar a Cristo, porque esta é a ordem de Deus. Sede santos, como eu sou santo. Versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito lá em Levítico. Preste atenção, irmãos. Não há que se falar em salvação à parte da palavra de Deus. Não há que se falar em santificação à parte da justificação.
a parte do conhecimento doutrinário, que deve ser diligentemente observado, porque o conhecimento doutrinário são os preceitos de Deus. Lembra do Davi, profeta, salmista? Os teus preceitos me dão entendimento. Lá no Salmo 119, rapidinho para os irmãos, tem 3 versículos que o Salmo 119 todo ele diz isso. Mas aqui, no 97, 98 e 99, ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos, que é a mesma coisa de preceitos, me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Por quê? Porque os teus mandamentos eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, ou mandamentos, ou preceitos, ou a tua lei, que é a mesma coisa. Sou mais entendido que os idosos. Olha a que ponto o salmista... Naquele contexto, naquela cultura, ninguém era mais entendido do que idoso. Um jovem jamais poderia dizer que ele era mais entendido do que um idoso. Pois Davi diz, se é que foi Davi que escreveu esse salmo, ninguém sabe. Eu sou mais entendido do que os idosos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. Lembra que a gente leu ainda agora ele dizendo aqui? Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Pois é, irmãos. E isso acontece, como nós vimos aqui, pela graça de Deus. Graça que Ele nos revelou nos seus preceitos que estão nas Escrituras Sagradas, não tem outro lugar. Como mesmo o apóstolo Pedro se apresenta no início da sua 2ª carta, já preguei também nessa apresentação dele. O presbítero Iremar gostava de iniciar o culto aqui citando esse versículo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Iremar gostava de iniciar o culto com esse versículo aqui, o versículo 2 do capítulo 1 da 2ª carta de Pedro. Ó, graça e paz vos sejam multiplicadas, como? No pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento pela graça. Não há como ter conhecimento fora da palavra. Aí ele continua afirmando, nesse mesmo início da 2ª carta aqui, logo no versículo 3, que esse pleno conhecimento de Deus nos é dado pelo seu divino poder. Não é pela força de Calvino, quem quer que seja. Não é pela enrolação de pastores bons de papo. É pelo poder de Deus. Para quê? Para que tenhamos... Para que é? Para que é? Para que tenhamos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Trocando em outra palavra, nos conduzem à obediência. É isso que é piedade. É viver de forma piedosa. O que é isso? É viver de acordo com o que Deus mandou. É isso que é piedade. A Igreja Católica transformou essa igreja piedade como ter pena dos outros. Não é não. Piedade quer dizer alguém que vive de acordo com os preceitos de Deus. É isso que é piedade. Aí quem vive de acordo com os preceitos de Deus vai ajudar o próximo. Só que a Igreja Católica distorceu o entendimento da piedade como fazer o bem ao próximo. Não. Piedade é obedecer a Deus. E Deus mandou amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Aí bagunçaram o entendimento da palavra. Todo mundo pensa que piedade é ter pena dos outros. Não é. Pois bem, irmãos queridos, esse pleno conhecimento de Deus que o homem fala aqui está nas Escrituras Sagradas. Os salvos como filhos da obediência, como lemos aqui, pela mesma graça que os salvou, ensinados por um pastor mestre, não pode ser diferente disso, haverão de buscar esse conhecimento. Para quê? Para se tornarem santos, como é santo o nosso Senhor, que nos elegeu na eternidade pela sua graça, nos justificou no tempo oportuno, pela justiça do justo Jesus na cruz do Calvário, e agora nos santifica pela mesma graça,
através do entendimento e do estudo e do esforço em buscar conhecimento na palavra que Ele mesmo nos deu pela sua graça. Essa é a relação estreita, irmãos, que há entre igreja, o que é igreja, povo de Deus que é conduzido por um pastor, invariavelmente pelo ensino da doutrina. Qualquer coisa diferente disso não é igreja. É ajuntamento de gente, comércio, clube sócio-religioso, denominação, o que for. O que for. Essa é a relação estreita que há. Igreja composta por eleitos do Pai e o pastor mestre no ensino da doutrina, na revelação do Espírito Santo, na iluminação do Espírito Santo, a fim de que todos cresçam em santidade até o dia em que Jesus virá nos buscar. É isso que é a igreja. Que Deus nos conceda graça para que não apenas como um chavão herdado da reforma protestante, como pastores, dia do pastor presbiteriano, ficamos repetindo isso apenas como um chavão evangeliquez. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Só que ninguém ensina a Bíblia, e se ensinar, os outros também não estão interessados em aprender. Nós precisamos mudar isso, precisamos nos arrepender, para que a Bíblia realmente seja a nossa única regra de fé e prática, realmente ensinada com diligência, com esforço por pastores fiéis, a fim de que vivamos para louvor da glória do nosso Deus. Amém.